Fé e cultura. A enculturação é indispensável para a manifestação, para a revelação de Deus no mundo. A revelação que a gente constata na Bíblia, desde o livro do Gênesis até o último livro da Bíblia, Apocalipse, está lá, na Bíblia inteira, a manifestação de Deus a partir do contexto histórico, do contexto de um povo. Primeiro, digamos, o povo egípcio, povo que também recebeu influência da Mesopotâmia, de outras civilizações, digamos, de outras culturas antigas. Também você pode ver que a manifestação de Deus na Bíblia, através do povo judeu. O povo judeu, o povo desertado, o povo escravizado. Então Deus se manifestou nesse povo e também no povo grego, a partir da filosofia, a partir da cultura grega. Depois, romanos, o povo romano, o Império Romano, enfim. Então, toda a manifestação de Deus é a partir de um contexto cultural e de um povo. Tipo, nós sabemos que São Paulo era artesão, era um homem culto, era um homem experimentado. Povo com determinada cultura, cobradores de impostos, que sabiam administrar, conhecia a dinâmica social. O carpinteiro, ser carpinteiro, um artesão, não deixa de ser uma cultura que cria proteção à casa, utensílio, móveis, enfim. O pai de José, enfim, o pai de Jesus, São José era carpinteiro, e Jesus se tornou carpinteiro, operário na oficina do seu pai. Enfim, depois a reflexão da teologia também entra na cultura de um povo. Os personagens bíblicos, você pega Salomão, Davi, os seus salmos, danças, orações, ritos. É interessante Deus se manifestando na alma, na cultura, na vida. Cultura sendo entendida como um procedimento de um povo, de costume, na arte, na música, no som, na imagem, na escrita, na ciência, no saber. Então, veja bem, a fé transmitida ao povo, nosso pai na fé, como Abraão, vivia um contexto cultural, um contexto que era, digamos, nômades. As pessoas saíam em busca de água, de alimento, de sustento, de extrair da natureza. Até a cultura
sedentária de produzir, de cuidar de animais, criar animais para alimento, plantar abóbora, né? Plantar, né? Cevada, milho, enfim, cultura alimentar. Então, a reflexão a partir da fé, a revelação de Deus na igreja ou de qualquer povo ou de qualquer religião passa pela, eh, pelo universo cultural e social de um povo. Hoje, no mundo moderno, no campo científico, filosófico, vai deparar sempre com Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, não é? Muitos cientistas, homens de fé, filósofos também, de forma que a fé e cultura envolve toda a estrutura emocional, cultural, histórica de uma pessoa e também de um contexto social. Então, a enculturação passa pela convivência humana, pelo diálogo, pela crítica, pela arte, pelo rito e também, não é, pela transformação na inovação e o crescimento. O crescimento, digamos, na qualidade de vida, o crescimento do saber, o crescimento, não é, o acesso ao conteúdo teológico espiritual, não é, que fundamenta a fé, o comportamento. Não é? Interessante que, né, se você vai nas igrejas, nas capelas, nos ambientes de fé, tem arte, os vitrais, a arte de fazer uma hóstia, o cálice, o tecido, o rito, o canto, a melodia do canto, a tonalidade sonora da voz, do conteúdo, enfim, de forma que nós precisamos, como nós agora precisamos nesse século XXI, de prestar muito atenção. A fé é para passar pela cultura e chegar em todos os patamares, em toda a mediação humana. De forma que a universalização do plano de Deus, seu projeto salvífico, é para a humanidade inteira. E é para todo homem dar a sua resposta. A sua resposta com o talento, com a sabedoria que Deus plantou em cada um, em cada cidadão, em cada pessoa. Hoje eu vejo aí a religião divulgada amplamente nos meios de comunicação. A pregação nem sempre está revelando o Deus que liberta da escravidão.
do sofrimento, da exclusão. Então, a fé está sendo parcialmente divulgada e enculturada. Porque quando você pensa que Abraão, quando viu seu povo escravo, ele foi lá e libertou o povo da escravidão, porque Deus não quer escravidão. Deus não quer seu filho anêmico, com fome, sabe, morando em lugar que não é humano. Então, a fé proclamada precisa de levar uma libertação do Deus que liberta. Senão, a fé ela é divulgada, é assimilada, mas a pessoa tem a fé como fosse a fé do faraó. A fé, digamos, de Judas, a fé do opressor, do fariseu. Tem esse livro que eu falo muito dele, Virtudes Fundamentais, de Joseph Pierpe, digamos, ele é um alemão, é um professor fantástico. Ele fala que em muitos lugares a fé é divulgada como uma... Não ele. Eu tive um professor chamado Frei Gorgulho que dizia, você vive a fé de um jeito burguês, não é? De um jeito dominador, colonizador, opressor. E de pessoas que proclamam a fé, mas não têm a libertação interior dentro de si. Ele é, mesmo pobre, ele é um opressor, ou é um serviçal, ou um capataz que usa do rei, da taca, do chicote, para punir quem clama por justiça, por vida digna, por vida, por bem-estar social. Aí você percebe que quando o homem de fé tem uma fé crítica aliada a uma cultura de transformação social que quer libertar o homem integralmente na visão, na interpretação, no conhecimento do mundo, no conhecimento da economia, do conhecimento da filosofia, da arte. Para que a gente possa dar a possibilidade porque o jovem, a criança, possa crescer e ter orgulho de ter livro na mão, de ter filosofia, de conhecer por que o feijão é caro, por que o trigo é caro, por que a faculdade é cara, por que eu ganho o salário mínimo e o salário não dá para comer
decentemente? Por quê? Por que minha fé, né, é para ser também uma fé é, é, de libertação perene, né? Como disse aí o ministro da Justiça, que falou uma coisa que é retórica. É uma retórica, é uma falácia. Como muita coisa que a gente faz, falamos e nem pouco e muito pouco fazemos. Mas é melhor até falar do que omitir, nem falar o contrário. A gente liberta um povo, não é dando orgulho de ter uma arma, uma faca, um revólver, uma espingarda. A gente liberta um povo com livros na mão, com ciência, com educação. E a educação precisa de ter o conteúdo libertário, como disse o Paulo Freire. Porque tem muita educação que a pessoa se torna educada, mas ela se torna uma pessoa, digamos, opressora. Ela quer estar no lugar do opressor ou trabalha para o opressor por uma melhor migalha. Então, é interessante, não é? Toda essa manifestação do dom de Deus precisa passar pelo crivo da conscientização bíblica evangélica da ação de Jesus. Jesus disse: cuidado com esses fariseus, com esses hipócritas, cuidado com esses sacerdotes. Né? Eles pregam e falam, interpretam a lei de acordo com a conveniência. Né? A gente tem, assim, digamos, na história, né? aqui do Brasil, aonde que, no momento que os missionários jesuítas ficaram a favor da mata, dos índios, da cultura indígena, da defesa da dignidade do ser humano, não é? Do indígena, do efeito e mais semelhança de Deus, com a sua cultura, com seu amor, né? Com a sua religião, eles foram expulsos, punidos, porque a coroa portuguesa precisava de extração, precisava de uma religião obediente e serviçais, de religiões ou de missionários serviçais ao interesse do colonizador. Hoje, no meio de comunicação, se para você falar de fé libertadora, compromissada, à moda prática de Jesus, crítico ao sistema religioso, você não tem espaço. Só se você fala do Cristo do milagre, do Cristo que te, proporciona uma cura, às vezes sem criticar, porque não tem o médico, porque não tem o remédio, porque o remédio é caro, porque então é todo um esquema moderno, no século XXI, de exclusão. E num país de religião. Hoje, outro dia eu vi uma mensagem, não deu para checar se é autêntico ou não, mas, em todo caso, alguém dizia: o que dá mais dinheiro hoje é fundar uma igreja, né? Fazer a sua religião, a sua devoção, a sua moda de como viver economicamente
ou, né, hoje a questão política partidária conservadora em torno da fé, da dominação, da defesa, da punição. Não quer a salvação do outro, como Jesus sempre quis, mas quer do outro, né, uma fidelidade aos desejos, à doutrina ou aos princípios de cada liderança, a ponto de de passar para o povo mensagem de que feijão é a cura, pode ser curar, desde que você compre e pague caro por ele para curar o coronavírus. E aí, até a justiça entrar e mandar tirar de circulação mensagem de fé, que fé, entre aspas, que está ao povo enganar. De forma que nós precisamos de ter, sabe, de ter consciência de que a revelação de Deus se alicerça numa fé que se apoia em nenhum contexto, nenhuma realidade histórica que precisa de salvação. Em cada 4 pessoas no Brasil, uma vive em favela, com umidade, com pobreza, e o país é a 10ª por aí economia do mundo. Não é só aqui. No mundo inteiro, é um lugar que fala muito de religião, como Estados Unidos, fala de Deus. Também, 6% tem mais de 90% da riqueza. E 90% do povo tem que ficar com os 6% de toda a riqueza. Quer dizer, você tem o carro, tem a casa, se você pode trabalhar e pagar pelo aluguel. O dia que você não puder, você vai para a rua ou fica endividado. Quer dizer, então veja bem, e fala de Deus. Então é importante a gente ressaltar, né, que a natureza divina assume a natureza humana. A natureza de Deus assume o comportamento. Deus se torna revelação, boa nova, libertação através do comportamento humano. Do comportamento, Deus se tornou revelação e salvação através do sim de Abraão. Eu vou, obediente a Deus, único. Ele que lutou. E o rei de Somorra falou: Abraão, você ganhou a guerra, então eu vou te dar uns bens, né? E você vai embora e deixa o povo comigo. Porque o povo, na favela, sem posse, vai trabalhar. Vai trabalhar sem poder exigir melhoria, porque está com fome, está carente. Moisés, também no mesmo contexto. Deus se fez humano, libertador, através do comportamento, da adesão de Moisés, o seu sogro, os seus amigos, sua esposa, sei lá, em toda a organização, não é?
E assim os profetas. Leia Isaías, Jeremias, Amós. Deus se fez presente na fala, na coragem, no entusiasmo do profeta. Então Deus transforma o contexto cultural, econômico e social a partir do comportamento de fé da religião. Quer ver uma coisa? Procura na história da igreja, né, o comportamento, a contribuição para a cultura, para a cultura falada, escrita, para a espiritualidade. Procura na história o comportamento dos dominicanos, ok? Procura, vá numa igreja dos redentoristas. Ouve a televisão Aparecida. Né? Vê o conteúdo, a forma. Vai numa igreja dos franciscanos e vê a mística, o conteúdo, a mediação cultural, ritual da vida do povo no carisma, né, do pão. Né? As igrejas de Santo Antônio, paróquias, se vê, dá uma olhada. Você vai no santuário de Nossa Senhora Aparecida, qualquer igreja da Senhora Aparecida, que tem como padroeira, e preste atenção. Né? Geralmente, a devoção em torno da Nossa Senhora tem uma mensagem da identificação dela com a consciência, com o pobre, com o doente, com o negro. Não é? Mas, geralmente os franciscanos sempre têm essa preocupação com o pão dos pobres, os pães de Santo Antônio. Aí você vai em outra congregação, não é? A outro tipo de congregação, e vai ver que tem um carisma diferente, embora sejam todos importantes. Mas são todos importantes. Mas a importância da enculturação a partir da libertação, que o pobre é o agente, né, de fé, do conhecimento, da libertação. Né? Naquele sentido horizontal. Horizontal. De construir laje, casas, programas de partilha, de horta comunitária, de cooperativas, né? De refletir a partir da fé, né? Do trabalho e da doação, como aquele mutirão, né? Que dá prazer. Nada dá mais prazer e segurança do que você ter, né, as contas pagas. A tua casa preparada, construída, edificada, mas a casa cultural, o ambiente de cultura, de leitura, de interpretação, né? A filosófica, a interpretação filosófica, a interpretação, sabe, a partir,
da sociedade, do contexto. Como eu lembro de um padre que foi ordenado, não é, numa cidade da Bahia, e eu vi na mensagem dele, não é, tinha 2 padres ordenados no mesmo dia. Um deles falou assim: desculpa, senhores professores, bispos, enfim. O meu Deus, pelo qual eu fui ordenado e creio, e disse sim, é o Deus que lambuza com a gente na lama, né? Que suja com a gente na poeira, que senta com a gente em torno do prato da farinha com feijão, né? Sem salmão, às vezes com orelha e pé de porco. Quer dizer, essa manifestação, né? Eu lembro de essa manifestação de fé, de consideração, de sentir que a gente convive em uma comunidade, em um contexto que a gente ama. Eu lembro de quando eu fiz 50 anos de idade, eu quis fazer uma festa de 50 anos e eu quis preparar eu mesmo a festa, a minha moda. Eu comprei carne, bebida, cerveja, brigadeiro. Alguém, não, para o povo, vamos comprar aí um doce de abóbora. Não, eu não quero comprar doce de abóbora, não. Eu quero comprar brigadeiro mesmo. E convidei quem eu conhecia no bairro. O crente, o camelô, as prostitutas que estavam por ali por perto. Convidei com quem eu falo todo dia no bairro. Né? Então, quer dizer, né? Então quando você faz uma convivência, né, com, sem olhar, sem preconceito, né, sem ser seletivo, servir a quem precisa, a quem está perto, com o mesmo gosto, como Jesus sempre fez. Hã? Os discípulos queriam que Jesus servisse, eles e as pessoas, mas aquele cego mandaram calar a boca, Jesus, opa, traga o cego aqui. Hã? O excluído, o leproso. Então, nós precisamos de resgatar essa revelação desse Deus vivo e colocá-la em nossa vida atual, presente no mundo de então. Porque Deus é humano e se torna conhecido do mundo através do comportamento de quem é convertido, de quem tem fé. Então precisamos de colocar a sandália da humildade. Eu conheci um padre, uma pessoa, que ele tinha a sua casa bem protegida, com muro, num lugar de floresta, enfim. E ele vai para a sua casa e leva toda a despensa cheia no carro, toda a compra feita para a ceia de Natal. Quando ele chega perto daquele lugar, choveu muito, ele ficou atolado. Ficou atolado. Quando viram que ele estava atolado, o pessoal que mora no meio da mata, o caiçara, né, a gente naquela região do perto do mar, viu ele lá, foram lá
ajuntaram-se ao pessoal das casas e pegaram o carro dele lá, todo mundo sabe ajudar quem está encalhado na estrada, e fez ele ir embora. Mas ele chamou todo mundo que ajudou ele para ir comer com ele a ceia do Natal. Ninguém foi, claro. Ninguém foi. Ele comeu com ele e a família dele. Ele achou que ia vir, abateu o animal, tudo mais, animais para festa, tudo, mas ninguém veio. Por quê? Porque aquele povo não sentia parte da cultura dele, parente dele, amigo dele, como a festa de Natal fosse dele. Jesus, naquele Natal, nasceu na cultura daquele povo, como aquele povo é. No dia seguinte, ele mandou a comida que sobrou para aquelas pessoas que, né, que ajudaram ele a sair da lama, do atoleiro. Então, veja bem, então é nesta questão, nesse contexto de crescimento na fé, que nós temos que todo dia que ver no gesto humilde, manso, que a gente precisa de avaliar. Como podemos deixar um legado? Como disse o professor Portela, não é? Qual é a sua obra? Você vai fazer falta quando você sair da onde você está? Se você vai deixar alguma coisa de bom, edificante? Porque o faraó, não. Judas, não. Os fariseus, não. Jesus, sim. Francisco de Assis, sim. Então, precisamos da enculturação, mas não podemos achar que Deus é um burguês que acha que pobre, negro e índio, caboclo, gente humilde, nunca poderá ter a sua vez. Precisamos de rever o jeito de conhecer esse Deus e com Ele, neste mundo, conviver. Por quê? Porque a gente precisa de restaurar o jeito da gente nele sempre crer. Pode continuar essa reflexão, se quiser partilhar, fica à vontade, saúde e paz.